Ok. Bom, é um prazer estar aqui hoje para dar continuidade a um projeto muito importante que a ANAP tem, ligada a um dos seus pilares da sua missão, que é ajudar no desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro como um todo, e, para tal, usando informações qualificadas e tempestivas. A ANAP tem como uma das suas principais publicações o Observatório ANAP, que tem sido uma publicação anual e que foi recentemente lançado no início do primeiro trimestre desse ano, que é o Observatório de 2020, que trouxe os dados de 2019. E já na apresentação do Observatório de 2020, nós fizemos uma introdução do que estava sendo o efeito da pandemia Covid nos hospitais ANAP. Nós fizemos o lançamento do Observatório ANAP em maio e analisamos o que tinha sido, então, o impacto da pandemia Covid já no primeiro quadrimestre do ano. Essa análise, ela também nos despertou, e despertou na ANAP, a responsabilidade de, durante o ano de 2020, mudar um pouco a dinâmica das informações que compõem o Observatório ANAP. O Observatório ANAP de 2021, ele, na verdade, corresponde aos dados de 2020. E a ANAP entendeu que a dinâmica atual estava requerendo uma outra tempestividade, uma outra frequência de atualização das informações. E, portanto, decidiu que deveria emitir notas técnicas considerando as mesmas bases de dados, as mesmas fontes de informação que são usadas para produzir aquelas do Observatório ANAP em períodos mais curtos. E, desta forma, nós, dando continuidade ao nosso trabalho de editor responsável pelo Observatório ANAP, estamos desenvolvendo notas técnicas periódicas, e para esta segunda nota técnica que está sendo lançada, nós tivemos a felicidade de poder contar com um coeditor de um quilate, de um calibre, do André Médici, que está aqui conosco. E nesta segunda nota técnica, nós estamos analisando o período de janeiro a junho de 2020 e fazendo comparações com os mesmos períodos dos anos anteriores. E aqui, André, colocando você, ou trazendo você para a conversa, e te agradecendo muito aí a você ter aceito o nosso convite para nos ajudar, para ajudar a ANAP, prestar toda a sua competência, toda a sua experiência, toda a sua vivência, para nos ajudar a qualificar ainda mais essas informações que são tão importantes para ajudar o desenvolvimento do sistema de saúde, para ajudar a melhoria da gestão em seus mais diversos aspectos, não só nos hospitais ANAP, como também em várias unidades, e os dados do observatório são úteis para o mercado como um todo. E aí, André, eu já queria, trazendo você para a conversa, perguntar a você como é que você sentiu essa sua participação e qual a grande motivação que você teve para aceitar esse nosso convite.
Bom, Ari, muito obrigado aí pelas palavras. E, para mim, quer dizer, a principal motivação que eu tenho realmente de participar dessas atividades, né, da ANAP, principalmente do observatório e agora dessas notas técnicas, é, primeiro, a grande contribuição que a ANAP tem dado, né, ao Brasil e aos hospitais brasileiros, criando uma base de dados sobre os hospitais de excelência do país. Eu acho que muitos poucos países do mundo, eu que tenho trabalhado mais a nível internacional, tem a facilidade, tem assim, a possibilidade de ter esse tipo de experiência. A experiência que existe do SINHA, a experiência de construção dos indicadores ANAP, é uma experiência ímpar, é uma coisa que, basicamente, tem trazido muita informação e muita capacidade de decisão, não só para os gestores hospitalares, mas também é uma base de informação para todo o país e todos aqueles que se interessam sobre temas relevantes na área de saúde. Então, essa é a minha principal motivação, ajudar nesse processo, fazer com que esses indicadores, especialmente nesse momento, que é o momento da Covid-19, um momento que está trazendo uma crise ímpar na história do mundo, né? Quer dizer, a última crise que é associada a uma pandemia foi há 100 anos atrás. Nós estamos vivendo um processo que é um processo que nenhum de nós, em nossa existência, teve esse tipo de experiência. Então, é uma questão que traz uma série de novos desafios e um grande aprendizado, não só para as pessoas que estão gerindo os hospitais, mas também para todos aqueles que estão associados ao dia a dia do setor saúde. Então, para mim, realmente, eu acho que o que a ANAP tem feito nessa linha, em gerar indicadores novos, inovar a cada nota técnica, é um trabalho assim, de grande valor. Eu realmente estou muito satisfeito com esse tipo de questão e espero que possa contribuir nos próximos meses, nas próximas notas técnicas, no próximo observatório, com algum elemento que possa valorar ainda mais essa experiência já de grande valor que a ANAP tem dentro desse processo. Pois é, André, porque, bom, muito obrigado. Somos nós que agradecemos a sua participação. E como você já indicou, o nosso objetivo é produzir algumas outras notas técnicas esse ano e produzir o observatório ANAP do ano que vem, talvez com um lançamento mais precoce do que normalmente ocorre em maio, em função exatamente dessa mudança de dinâmica do mundo, né, André? As coisas hoje exigem de nós uma velocidade de análise de informação e de tomada de decisão, onde o tempo é muito mais curto que antes. E, para isso, informações qualificadas são importantes e nos ajudam, né? Então, nós temos essa nota técnica que vai sair agora, que é de até junho, digamos, com os dados até junho. Não é? Depois nós vamos ter uma outra nota técnica que corresponde os dados até agosto e aí sucessivamente. Esperamos terminar o ano com pelo menos mais umas 2 notas técnicas, pelo menos. E, a partir daí, fazer o compilado mais precocemente no início de 2021, abordando o ano de 2020. Esse é o plano que nós temos dentro da editoria que está sendo construído com a área executiva e com a área técnica da ANAP, com o apoio do seu conselho, obviamente. E, André, nós tivemos e aqui devemos fazer um elogio, né, André, a UNEA, a equipe técnica da ANAP, que faz um trabalho excepcional e que produziu as informações e os resultados que nós analisamos, criticamos e revisamos. Na verdade, a proposta do manuscrito tendo essa versão final da nota técnica. Na nota técnica, André, o que mais chamou a sua atenção? O que foi mais marcante para você? Existe alguma coisa ali que te surpreendeu nos resultados que vão ser apresentados?
Olha, a nota técnica ela tem elementos que são muito interessantes, não só pela questão do que tem análises tradicionais de conjuntura, quer dizer, a questão específica dos impactos dos impactos do crescimento da economia e tudo, mas especificamente por trazer um conjunto de indicadores associados especificamente à dinâmica da Covid-19 nos hospitais da ANAP. Isso é uma coisa ímpar, não tem nenhum outro setor dentro do Brasil que esteja produzindo de forma sistemática essa base de informações com tantos detalhes, porque não são somente informações epidemiológicas, mas são informações a respeito de como a Covid-19 tem afetado a capacidade instalada dos hospitais, como ela tem afetado as finanças dos hospitais, especialmente as margens de lucro e também a rentabilidade dos próprios hospitais, como ela tem afetado o conjunto, a estrutura da despesa. E essas questões todas são questões muito relevantes porque fazem com que os gerentes de hospitais possam ter uma ideia do que aconteceu e projetar daqui para frente algum tipo de evidência para a tomada de decisões. Então, é um material que é um material muito rico. Eu acho que cada um dos gerentes hospitalares que vai ter acesso a esse material, vai observar o que está aí, tem elementos muito bons para poder tomar decisões e ver exatamente o que está acontecendo com o conjunto dos hospitais, comparar o seu desempenho pessoal como hospital com seus pares. Essa é uma questão que é muito importante, né? Então, eu acho que vale a pena. Quer dizer, a questão do impacto que teve no emprego em saúde é uma outra questão bastante destacada dentro do informe. Eu acho que eu não quero antecipar os dados, mas eu quero basicamente justamente colocar um pouco de apetite para que as pessoas que vão assistir esse vídeo possam exatamente ler o material e encontrar lá toda a riqueza que pode ser lapidada especificamente para as necessidades de cada um aqui. Então, eu vejo realmente o material que está sendo produzido como um material de grande valor nesse aspecto todo. Mesmo que a gente não antecipe dados, mas a gente pode comentar algumas coisas que eu acho que são relevantes. Por exemplo, André, uma coisa que eu acho que foi bastante marcante para mim, que a gente já tinha visto na análise do primeiro quadrimestre, e principalmente analisando o segundo bimestre de 2020, Sim. comparado com o primeiro ou com o ano passado, e que se confirmou, de certa forma, no primeiro semestre, foi o grande impacto na ocupação dos hospitais, na sua capacidade Sim. de produção e o impacto Sim. nos indicadores econômico-financeiros. E o Sim. impacto que teve e o que foi a disparidade entre a relação receita-despesa impactando diretamente a saúde financeira, diretamente a capacidade de geração de caixa, vamos dizer assim, com um impacto muito significativo no EBITDA, e isso pelos números, né, André, a gente vê que tivemos de maneira geral, e isso variou um pouco também de região para região, e, aliás, muito interessante também essa visão que o Observatório nos traz de analisar regional. Os impactos nas diferentes regiões do Brasil. Nas diferentes regiões, isso é fundamental, né? Isso é Não, muito você tem interessante. toda a razão. Você tem toda a razão. Uma das questões que realmente me impressionou muito é que a taxa de ocupação de leitos, né, dos hospitais da ANAP, em geral, era uma taxa de ocupação bastante eficiente, se a gente compara com a média dos hospitais internacionais. Ela está em torno de 78%, 80%. Né? Só para a gente ver, no primeiro semestre de 2019, ela estava em 78%. Ela agora caiu com a questão do Covid para 64,8%. Então, vocês já vão ver que foi uma queda basicamente provocada justamente por esse comportamento, né, das famílias e das pessoas em não conseguir especificamente ir aos hospitais mesmo para fazer uma cirurgia eletiva, alguma coisa que normalmente já estava programada. Então, essa mudança de comportamento, né, dos pacientes, dos clientes do hospital, é uma coisa que fica muito destacada nesses indicadores que nós estamos mostrando aqui. Agora, o que é interessante também é saber que, como isso está acontecendo no mundo inteiro, né, os hospitais estão começando a se preparar para resolver esses problemas.
E certamente os hospitais que fazem parte da ANAP também. Então, nós estamos curiosos também para ver no próximo trimestre o que vai acontecer, porque provavelmente algum tipo de recuperação a gente vai ter. Aliás, na recuperação mês a mês, porque os dados também da nota técnica mostram a recuperação mês a mês, a gente já vai vendo que mês a mês tem uma pequena recuperação na taxa de ocupação, Sem o que é uma dúvida questão nenhuma. interessante também, né? E, no geral, minha visão é que o fundo do poço foi abril. E o Eu que a gente concordo. tem visto, no geral, e aí tem um pouco de diferença regional, mas se você pegar o conjunto, e o que nós temos visto é isso. Mas uma coisa que eu acho que a nota técnica está indicando, André, é que realmente não é uma recuperação em V. Não. É uma recuperação mais lenta. Mais lenta. E, Era obviamente, quase assim, um L com perninha levantada, vamos dizer assim. é o que eu acho que é. Lentamente, né? E vai ser muito interessante ver a próxima nota técnica, que vai pegar os dados, não é? Até nós vamos pegar a próxima nota técnica, já vai ter os dados de julho. Julho. Sim, mas a próxima nota técnica já deve trazer dados de julho e agosto. E agosto, isso aí. E aí, com isso, a gente vai poder ter ainda uma análise mais refinada. Apropriada. Mas, André, um outro aspecto muito interessante que a nota técnica traz é a evidência do impacto na geração de empregos formais e informais, não é? Que a gente sabe que tem uma estreita relação com a atividade econômica, de uma forma geral. Mas, por outro lado, uma coisa interessante, eu queria que você comentasse também, é que, ainda assim, o setor de saúde, ele teve um saldo positivo na geração de emprego, apesar da catástrofe que nós estamos vendo no Brasil nesse sentido, né? E, obviamente, como era de se esperar também, nós tivemos impacto nos indicadores de absenteísmo, um aumento de absenteísmo por conta, obviamente, dos afastamentos dos nossos colaboradores, cuidadores ligados ao Covid. Como é que você viu esse impacto na economia e na questão do emprego, André, nos dados que o observatório, que a nota técnica traz? Olha, você tem toda a razão. Eu acho que, basicamente, a crise que está sendo associada à pandemia, ela vai trazer para o Brasil, de acordo com as estimativas do Boletim Focus do Banco Central até agosto, que é o último que foi incorporado na nota técnica, uma taxa de crescimento em torno de 5,6% do PIB para esse ano, menos 5,6% do PIB para esse ano, ou seja, uma taxa negativa de 5,6%. Uma queda tão grande do crescimento econômico, era natural que isso tivesse um resultado ao nível de emprego. Se a gente observa o que aconteceu no primeiro trimestre que encerrou em junho, né? Aliás, no segundo trimestre que encerrou em junho agora, houve uma perda de 5,9 milhões de empregos no trimestre. É uma quantidade muito grande que a gente observa aí. E foi a maior queda na história da taxa de desemprego do IBGE. Então, essa questão ela se coloca em muitos setores. Mas no setor saúde, né, paradoxalmente, o que a gente vê basicamente nesse caso, porque o setor saúde sempre foi um setor muito dinâmico na geração de emprego no Brasil, né, e nos últimos anos ele tem crescido bastante. O que a gente observa aqui no caso é que houve, na verdade, um decréscimo, né, do número de empregos gerados, mas o crescimento foi positivo, né? É isso mesmo. No período de janeiro-junho de 2020, né, foram basicamente gerados 43 mil empregos formais na área de saúde, que é uma quantidade bastante considerável. No mesmo período de 2019, janeiro, junho de 2019, foi 69 mil empregos. Então, você teve uma redução no número de empregos gerados, mas o saldo continua sendo positivo. E se a gente observa, esse saldo positivo de janeiro, junho de 2020, ele é maior que o saldo positivo de 2017, por exemplo. Então, o setor continua dinâmico nessa parte da geração de empregos, apesar de todos os efeitos que isso teve também na questão específica das taxas de ocupação, das taxas de absenteísmo e assim por diante. Mas, de qualquer forma, isso mostra claramente que existe uma dinâmica muito grande na geração de empregos, né?
A questão básica que nós temos que pensar é como esse processo vai se colocar daqui para frente. E aí a gente tem que voltar ao processo que está acontecendo nos empregos formais da economia como um todo e que tem afetado, por exemplo, a dinâmica de um dos setores que tem uma relação muito grande com os hospitais, que é basicamente o setor de saúde suplementar. No primeiro semestre desse ano, a gente perdeu o Brasil perdeu 300 mil pessoas, vínculos, né, associados à população na área de saúde suplementar. Então, eram 47 milhões de pessoas que tinham planos de saúde suplementar em junho de 2019, em junho de 2020 eram 46,7%, 46,7 milhões. Então, a perda de 300 mil empregos. Eu acho que isso daí, ainda isso que deve, exista... André, isso deve se acentuar mais, porque as pessoas, pelos contratos, em geral, do plano, né, eles têm um prazo em que podem permanecer no plano. Claro. Então, acreditamos que os observatórios ou as notas técnicas que virão pela frente irão mostrar um impacto maior ainda na redução do número de beneficiários de planos de saúde. De planos de saúde. Essa é uma questão que efetivamente vai acontecer, né? E um dos objetivos das notas técnicas é trazer a informação o mais atualizada possível e ajudar os gestores e ajudar aqueles que usam essas informações para poderem fazer seus planejamentos e previsões para os próximos meses e para o futuro. E aí, André, essa é uma questão que nós temos nessa nossa linha editorial das notas técnicas e do próprio observatório procurado desenvolver, ou seja, como que nós transformaremos uma visão retrospectiva apenas em elementos de uma visão prospectiva para planejamento e ação adequada. Porque é um dos objetivos das nossas notas técnicas do observatório que a gente não apenas conte a história do que aconteceu, mas, acima de tudo, seja um elemento para ajudar a fazer a história que vai acontecer. Eu concordo plenamente, Ari. Eu acho que essa é uma das questões que, aliás, eu tenho tido o prazer de discutir dentro do grupo da ANAP, né, com o NEA e com você, a perspectiva de incorporar alguns tipos de indicadores que estão associados à percepção, né, dos gestores da área de saúde a respeito do que vão ser os próximos 6 meses. Né? Ou seja, basicamente, a percepção deles é que traz a ideia de como se vai comportar o investimento dentro dos hospitais. E, com isso, a gente pode ter também uma ideia do como vai ser o processo nos próximos 6 meses em termos de geração de novos empregos, em termos de perspectivas de lucratividade, em termos de uma série de outras coisas. Quer dizer, eu acho que essa combinação de dados econômicos macro com dados específicos do setor hospitalar e com as perspectivas, né, com as expectativas que tem os gerentes do setor, dá um cenário fantástico. E isso é uma das questões que está acontecendo em todo o mundo. Né? Eu agora, vivendo aqui nos Estados Unidos já há 24 anos, noto basicamente que, nesse ano particularmente, os hospitais estão fazendo muitas dessas pesquisas prospectivas em relação aos cenários futuros, porque os hospitais que aqui tiveram uma perda fantástica, né, como eu coloquei naquele artigo que a INAP publicou, né, a respeito do que aconteceu com os hospitais norte-americanos nesse primeiro semestre. Então, eu acho que, basicamente, esse tipo de perspectiva e essa inovação permanente, né, que a ANAP está fazendo no sentido de dar os elementos para entender melhor a realidade hospitalar no Brasil, é uma coisa de grande valia. Bom, André, eu acho que nós batemos um papo aqui excelente. Entendo que essa nota técnica que vai ser agora lançada é uma nota técnica que agrega ainda mais elementos que nos ajudam a caminhar aí por esses mares tão revoltos, né?
e num cenário que nós estamos vivendo de ainda instabilidade, mas acho que a cada mês que passa e a cada nota técnica que a gente produz, a gente consegue vislumbrar melhor o que está vindo aí pela frente. Com certeza. Exato. E, mais uma vez, eu queria agradecer muito, André, a você estar aí generosamente nos emprestando aí a sua experiência, a sua competência, sendo nesse papel de coeditor comigo dessas notas técnicas e já construindo o Observatório de 2021. Olha, para mim realmente é um grande prazer. E eu ainda diria, basicamente, uma coisa adicional a isso, né? Que basicamente esse processo de construção é que vai dando a possibilidade de que se possa saber administrar dentro das próprias condições da crise. A impressão que a gente vai ter nos próximos meses, é um pouco a minha expectativa, né? É que os hospitais agora vão saber exatamente a lidar com esse tipo de processo. Questões como a gente teve uma queda tão grande na taxa de ocupação de leitos, e agora já está tendo a recuperação, a gente vê maio e junho, é uma questão que mostra exatamente que os hospitais estão sabendo administrar a crise, porque maio e junho foram os meses onde a situação teve pior do ponto de vista do Covid, onde as pessoas estavam com mais medo, né, de se colocar. Mas os hospitais inovaram com a telemedicina, inovaram com protocolos de segurança, inovaram com uma série de questões, e o reflexo, né, que a gente vê nesses indicadores, os indicadores que eles estão sintetizando é basicamente isso, é o esforço de centenas, de milhares de pessoas trabalhando para que se possa resolver os problemas do dia a dia e fazer com que os hospitais cumpram sua função, que é dar o melhor que eles podem para a saúde da população usuária e da população brasileira. Isso mesmo, André, mesmo porque nunca é demais lembrar que é importante que procedimentos e tratamentos que são necessários não sejam postergados. Claro. E os hospitais, nesta recuperação que está sendo demonstrada, inclusive, nessa nota técnica com os dados até junho, eles mostram também a capacidade de processos seguros no ambiente Covid. Claro, é isso mesmo. Permitindo que tratamentos e procedimentos que são necessários continuem sendo feitos e, sempre que possível, é importante passar esta mensagem de que postergar tratamentos necessários é agravar a própria saúde. Claro, isso é uma tarefa do hospital, é uma questão de saúde pública, né? Fazer basicamente com que essa questão de manter os procedimentos na sua sequência, no momento que eles devem ser feitos, é que efetivamente traz essa missão do hospital de salvar vidas, né? Essa é a questão. Perfeito. Bom, agradecemos aqui esse papo agradável aqui com o André e vamos aí ansiosamente para o lançamento da nossa segunda nota técnica do Observatório ANAP em 2020 e aguardem as próximas. As próximas vão ser ainda mais interessantes. Vão ser ainda mais interessantes.